Professor Mearsheimer, bem-vindo. Meu caro amigo, tivemos 7 programas hoje, sendo o último o seu. Obrigado por esperar. Obrigado por acomodar a minha agenda. Conseguimos encaixar em 3 dias esta semana, o que normalmente fazemos em 5. E uma parte disso deveu-se à sua generosidade. Antes de abordarmos a fundamentação moral para a política externa e a base ética para a guerra, é amplamente reconhecido que se formou na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point e foi oficial na Força Aérea. Se um comandante mandasse alguém nas Forças Armadas eliminar um civil desarmado, não violento e fora de combate, não se poderia argumentar que tal ordem seria ilegal? É uma ordem que é completamente ilegal, ponto final. E seria uma ordem que, sem dúvida, deveria ser desobedecida. Quando estes membros do Congresso fizeram a sua declaração, os 6, 2 senadores e 4 membros da Câmara dos Representantes, lembrando aos membros das Forças Armadas que é seu dever recusar-se a obedecer a uma ordem ilegal, havia uma base legal e moral para eles fazerem essa declaração, mesmo que agora estejam sob investigação do FBI por razões que só Deus sabe? Sim, quero dizer, creio que esses senadores essencialmente afirmaram o óbvio. E a razão pela qual a administração Trump está tão perturbada é porque a administração Trump está a conduzir operações militares, como disparar contra esses barcos no Caribe, que são claramente moralmente erradas. Temos falado sobre isto extensivamente e é bastante claro que estamos simplesmente envolvidos em assassinatos desenfreados. E o que estas pessoas do Congresso estão a dizer é que isso é inaceitável, é errado e que os membros das Forças Armadas não devem executar essas ordens da administração Trump. E pode imaginar como isto enfurece a administração Trump. Assim, de forma típica, eles estão a persegui-los. O secretário da Defesa, que se autodenomina secretário da Guerra, notificou o senador Mark Kelly, que é um capitão reformado da Marinha, para aqueles que não estão familiarizados com estas patentes, o equivalente a um coronel na Força Aérea ou no Exército, de que pode ser chamado de volta ao serviço ativo para ser submetido a um tribunal militar devido ao seu discurso. Existe naturalmente uma cláusula na Constituição com a qual o secretário de Defesa deveria estar familiarizado, chamada cláusula de incompatibilidade, que proíbe os membros do Congresso de servirem em serviço ativo nas Forças Armadas. Dessa forma, o senador Mark Kelly encontra-se protegido das garras do Departamento de Defesa enquanto permanecer no Senado dos Estados Unidos. Vamos ver onde isso vai dar. Não sei qual base o FBI teria para interrogar membros do Congresso se eu fosse um deles. E o FBI apareceu. Eu diria, tem intimação ou mandado? Eles responderiam que não. Eu diria, tenha um ótimo dia. Adeus. Parece-me correto. Quero dizer, mesmo que isto fosse para tribunal, é difícil para mim imaginar que eles percam. Quero dizer, de que vão acusar a Kelly? Traição, talvez? Bem, o presidente disse que é traição ou sedição e que deveriam ser executados. Traição é, claro, fornecer ajuda e conforto ao inimigo em tempo de guerra ou fazer guerra contra os Estados Unidos. Não está em questão aqui. A sedição é encorajar a tomada do governo pela força. Isso está fora de questão aqui. Tudo o que estas pessoas fizeram foi afirmar uma verdade evidente, uma declaração precisa da lei, que é: não se deve obedecer a uma ordem ilegal. E claro, o secretário da Defesa e o presidente não estão de fato satisfeitos com isto. Existe uma base moral para a política externa americana? Claro, não há dúvida de que a política externa do Xerxes normalmente considera a moralidade. Mas, por vezes, os cálculos estratégicos empurram numa direção e os cálculos morais noutra direção. Nesses casos, os cálculos estratégicos quase sempre prevalecem. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos formaram uma aliança com a União Soviética,
que estava sob a liderança de Joseph Stalin. Evidentemente, essa não foi a decisão mais moralmente correta, mas fazia sentido do ponto de vista estratégico, pois estávamos em oposição a Adolf Hitler e estávamos dispostos a fazer pactos até com o diabo, se fosse necessário. Se isso era o que se fazia necessário para derrotar Adolf Hitler. Agora, ao analisar esse mesmo caso sob uma perspectiva diferente, era moralmente justificável e estrategicamente acertado entrar em guerra contra Adolf Hitler. Não há qualquer dúvida sobre isso. Fez sentido tanto estratégico quanto moral, e a propósito pode-se fazer o mesmo argumento em relação à Primeira Guerra do Golfo. Esta é a guerra de 1991, onde se pode afirmar que estávamos estrategicamente, moralmente e legalmente corretos em combater Saddam Hussein e removê-lo do Kuwait. Pode-se dizer que a Segunda Guerra do Golfo, em março de 2003, não foi moralmente correta. Mas o ponto principal é que os responsáveis pela política americana sempre consideram aspectos morais e estratégicos. Eles ponderam ambos e às vezes a seta aponta na mesma direção. Outras vezes aponta em direções opostas. Infelizmente, na política internacional, quando há conflito entre moral e estratégico, o estratégico invariavelmente prevalece. Existe alguma base moral para fornecermos 4 mil milhões de dólares anualmente por meio de um contrato assinado pelo presidente Obama a Israel e, em seguida, financiar o genocídio perpetrado por Israel em Gaza? Não, absolutamente não. Quero dizer, este é um caso. Quero dizer, o que estamos a fazer aqui é apoiar um estado de apartheid que está a executar um genocídio. Isso é manifestamente moralmente errado ao extremo, mas também não faz qualquer sentido estratégico para os Estados Unidos a nossa relação com Israel. Israel não é uma relação inteligente do ponto de vista estratégico. Se tivéssemos uma relação inteligente com Israel, trataríamos como um país normal. Trataríamos Israel da mesma forma que tratamos outros países, mas não fazemos isso por causa do poder do lobby de Israel. Assim, encontramos-nos nesta situação em que damos apoio incondicional a um país que é um estado de apartheid e estava a executar um genocídio. Então não há sequer uma vantagem estratégica. Há alguma vantagem para os Estados Unidos da América no apoio que damos a Israel? O que é que os Estados Unidos ganham com tudo o que dão a Israel? Nada. Os Estados Unidos estariam muito melhor se não houvesse Israel. Muitas pessoas reconhecem isso, mas poucas o dizem. A ideia de que Israel é um ativo líquido para os Estados Unidos não é um argumento sério. Ganhamos praticamente nada ao sermos aliados de Israel. Isso nos causa uma variedade de problemas estratégicos e, como já mencionei, do ponto de vista moral, a ideia de apoiar um estado de apartheid que comete genocídio é, para mim, abominável. Existe alguma fundamentação moral para... Voltaremos ao ponto onde começamos esta conversa sobre a execução de pessoas em barcos de pesca. Existe alguma base moral para o presidente ter assassinado, não diretamente, mas através do Departamento de Defesa, 81 pessoas nestas lanchas, a maioria das quais estava a mais de 1.000 milhas dos Estados Unidos? Absolutamente não. E como já me apontou no programa, eles afirmam ter uma justificação legal para o que estão a fazer, mas não a mostram a nós. E assim que ouves isso, sabes que essa justificação legal seria desmantelada se fosse tornada pública. Este é o mesmo escritório no Departamento de Justiça que alegadamente deu uma justificação legal a George W. Bush para a tortura e a Barack Obama para usar drones para matar americanos que não estavam envolvidos em violência e nunca foram acusados de um crime no Iêmen. Não sei se são as mesmas pessoas. Provavelmente não, mas é o mesmo escritório. Sim, o mesmo local. Pensaria que eles disponibilizariam isso para pessoas como nós, que fazemos isto para viver, para que possamos examinar a sua suposta justificação legal. Existe uma fundamentação ética para as ameaças do presidente de invadir a Venezuela
Ele deslocou 18 mil tropas para Porto Rico e tem uma dúzia de embarcações, incluindo o maior porta-aviões do mundo, ao largo da costa venezuelana. De acordo com o nosso colega Coronel Lawrence Wilkerson, o custo de deslocar essas pessoas e esse equipamento para lá excede $1 milhão. Acho que a questão interessante não é tanto se há um argumento moral a ser feito. A questão é se há um argumento legal ou um tipo de necessidade estratégica. Argumento. Penso que não há nenhuma razão estratégica para invadirmos a Venezuela. A Venezuela simplesmente não representa uma ameaça para os Estados Unidos. E a inflação da ameaça em que a administração Trump está envolvida ao retratar a Venezuela como este perigoso estado narcoterrorista é risível. E no que diz respeito à base legal para invadir ou atacar a Venezuela, acredito convictamente que também não existe qualquer fundamento legal para o fazer. Só podemos imaginar o que estas pessoas pensam. Houve uma base, não quero retroceder demasiado na história, mas evidentemente isto ocorreu na era em que tu e eu estávamos na universidade. Havia uma base legal, moral ou estratégica para os Estados Unidos invadirem o Vietnã do Norte? No entanto, nunca chegamos a invadir o Vietnã do Norte. O que realmente fizemos foi enviar tropas para o Vietnã do Sul e engajamos em combate contra o Vietnã do Norte e o Vietcong, que estavam posicionados no Vietnã do Sul. Havia uma base estratégica para isso? Bem, a administração tinha uma base estratégica em que acreditava, a teoria do dominó, que muitos argumentaram na altura ser ridícula. E mesmo assim, vários decisores políticos importantes, incluindo o presidente Johnson, acreditavam na teoria do dominó. Pensávamos, portanto, que era estrategicamente justificado intervir com uma base legal. Fomos basicamente convidados a entrar pelo governo sul-vietnamita. Não foi como se estivéssemos a intervir. Estávamos a intervir no Vietnã da mesma forma que invadimos o Iraque em 2003. Fomos para apoiar o governo em Saigão. Deve-se lembrar que em março de 1965, a 8 de março de 1965, quando as primeiras tropas de combate entraram no Vietnã. Nessa altura, o governo do Vietnã do Sul estava à beira do colapso. Estava em apuros desesperados. E isso, claro, é uma das razões pelas quais Johnson envia os Marines a 8 de março. Mas, de qualquer forma, o ponto é que o governo em Saigão queria muito que viéssemos e os tirássemos da situação complicada em que estavam. E entramos e rapidamente compreendemos que aquilo era um desafio hercúleo. E ao longo dos anos subsequentes, até a ofensiva do Tet em 1968, incrementamos substancialmente o número de tropas que enviávamos mensalmente. E depois ocorreu a ofensiva do Tet e acabamos por sair. A CIA não mandou assassinar o presidente do Vietnã do Sul e não perdemos cerca de 52 ou 55 mil tropas? Bem, a administração do presidente Kennedy esteve diretamente envolvida na derrubada de Diem. Diem era o presidente do Vietnã do Sul e foi assassinado no ano de 1963. Acredito que isso ocorreu pouco antes do próprio presidente Kennedy ser assassinado. Após a deposição de Diem, acreditávamos que o seu sucessor iria proporcionar uma maior estabilidade e que não seria necessário intervir militarmente no Vietnã do Sul. Mas o fato é que, por pior que fosse a situação sob Diem, piorou com os seus sucessores, e isso, claro, é a razão pela qual acabamos por ter de intervir. Mas estivemos definitivamente envolvidos no golpe de assassinato de Diem. E depois, sobre o número de tropas perdidas no Vietnã e mortos em combate, acho que está mais perto de 58 mil. Existe uma fundamentação moral para os 260 mil milhões de dólares que oferecemos à Ucrânia? Bem, creio que consideramos que a ação moralmente correta a tomar era prestar assistência à Ucrânia para que pudesse defender-se contra a agressão da Rússia. Consideramos que era moralmente correto permitir que a Ucrânia se integrasse na NATO e se tornasse parte integrante do Ocidente. Acho que se pode argumentar que sim.
que se pode apresentar um caso que é um argumento plausível de que isso foi a coisa moralmente correta a fazer. Acho que foi estrategicamente insensato e, no final, revelou-se desastroso para a Ucrânia. Ressinto-me muito quando aqueles que apoiaram empurrar a Ucrânia para a NATO e depois favoreceram a guerra reivindicam a superioridade moral porque podem ter achado que estavam certos no início ao empurrar a Ucrânia por este caminho. Mas, dado o desfecho, é um desastre para o povo ucraniano. E penso que são pessoas como você e como eu, que estiveram do outro lado deste debate, que agora ocupam a posição moral elevada. Argumentamos que era estrategicamente insensato e que, no final, não beneficiaria a Ucrânia. Portanto, penso que ocupamos a posição estratégica e moral superior. Mas eu não argumentaria que as pessoas que eram a favor de trazer a Ucrânia para a NATO e de prosseguir com a guerra no início eram moralmente falidas ou estavam a fazer algo moralmente errado. Eles pensavam que estavam a fazer a coisa certa. É apenas que foram estrategicamente imprudentes. Considera que é viável que Steve Witkoff e Jared Kushner, presumo que poderíamos interromper aqui considerando quem eles são, mas acredita que é concebível que eles consigam formular uma proposta que seja aceite tanto pelo Kremlin como pelo povo de Zelensky? Não. Como sabe, juiz, acho que nós dois juntos seríamos uma dupla formidável se o presidente Trump nos pedisse para irmos a Moscou e a Kiev e tentar negociar um acordo. Somos inteligentes. Pensamos estrategicamente e fazemos o nosso melhor para encontrar uma solução. Mas no final não conseguiríamos encontrar uma solução porque não há solução aqui. Se olharmos para as exigências dos russos, que são não negociáveis, e para as exigências dos ucranianos e europeus do outro lado, não há como conciliar essas exigências. Estão completamente em desacordo um com o outro. Portanto, simplesmente não creio que haja qualquer forma de esta guerra ser resolvida diplomaticamente. Isto é trágico, mas é assim que as coisas são. E penso, como já argumentei há muito tempo, que será resolvida no campo de batalha. O resultado final é que, mesmo após ser resolvido no campo de batalha, não se obterá um acordo de paz significativo. O que teremos é um conflito congelado. E esse conflito congelado ameaçará eclodir novamente numa guerra quente, seja na Ucrânia ou noutro lugar na Europa de Leste mais adiante. Estamos numa situação complicada. E considero que isto é uma missão sem propósito, na minha opinião, na qual o senhor Witkoff e o senhor Kushner foram enviados. Agora, onde está o secretário de Estado dos Estados Unidos? Será que o presidente Trump e o presidente Putin sabem que ele quer que a guerra prossiga por causa da sua ideologia neoconservadora e, assim, não participa nestas negociações? É interessante que surgiram várias peças, incluindo um artigo no Wall Street Journal sobre como a administração Trump criou o seu plano original de 28 pontos. E é muito claro, a partir desse artigo e de outros artigos que li, que o que Trump fez foi dizer a Kushner e Witkoff, após o seu suposto sucesso em conseguir um cessar-fogo no Médio Oriente, para voltarem a sua atenção para a Ucrânia e elaborarem um plano. Então foram Witkoff e Kushner que estavam efetivamente a colaborar com os russos e os ucranianos. Fiquei bastante surpreendido ao descobrir isto. Houve pelo menos 2 conversas com Zelensky sobre este plano de 28 pontos antes de ser público. E, claro, também falaram com os russos. Estão a conversar com pessoas de alto nível? Portanto, foram Kuster e Witkoff que colaboraram com os ucranianos e com os russos para desenvolver o plano. E o que é bastante interessante é que Rubio teve uma participação muito limitada nisso. E não foi até que o plano se tornou público, este é o primeiro plano de 28 pontos que se tornou público, que Rubio foi meio que chamado para defender, chamado para que ele pudesse defender o plano. E ele tem estado um pouco envolvido desde então, mas não teve nada a ver com a elaboração do plano. A minha convicção, sem ter provas para o sustentar, é que Trump o manteve afastado
e também manteve Kellogg afastado porque entende que eles minariam qualquer acordo de paz significativo. De acordo com o coronel McGregor, Kellogg foi demitido precisamente por esse motivo, por receio de que ele pudesse enfraquecer um acordo de paz. No entanto, não haverá acordo de paz. Pelas razões que articulou, é racionalmente inconcebível colocar no papel um acordo que seria aceite por Zelensky e pelo Kremlin. Sim, quero dizer, quando olhas para as principais exigências dos russos e depois olhas para o que os ucranianos e os europeus dizem sobre essas exigências, percebes em cerca de 2 segundos que não há maneira de conciliar estas posições diferentes. E, como eu disse, por mais inteligentes que sejamos, não resolveríamos este problema. Bem, observe o histórico dos senhores Witkoff e Kushner. Na semana passada, as forças de defesa de Israel mataram mais de 100 de civis em Gaza. Na semana passada, as forças de defesa de Israel atacaram um bairro residencial em Damasco, supostamente com o objetivo de eliminar líderes do Hezbollah e do Hamas. Na semana passada, o IDF não permitiu que um cirurgião americano especialista em reconstrução intestinal entrasse em Gaza para realizar estas cirurgias em crianças. Que tipo de cessar-fogo é este? Que tipo de acordo de paz estamos a discutir? Não existe cessar-fogo aqui. Israel lançou ataques ao Líbano mais de 1000 vezes desde que o cessar-fogo foi implementado no outono passado. Estamos agora no outono de 2024. Eles têm atacado o Líbano mais de 1000 vezes diariamente. Lê-se no jornal que mataram 1 dúzia ou talvez 2 dúzias de palestinianos. Isto não é um cessar-fogo de forma alguma significativa. Pode ser um cessar-fogo para o Hezbollah ou para o Hamas, mas não é um cessar-fogo para os israelitas. E observa uma situação bastante semelhante na Síria. Os israelitas são muito agressivos. É difícil de acreditar. E eles sabem que podem fazer o que quiserem porque a administração Trump não vai protestar. O lobby basicamente controla Trump. E se olharmos para pessoas como Witkoff e Kushner, elas têm um apego apaixonado por Israel. São sionistas dedicados. Eles não irão criticar Israel. Se fizerem algo, será atuar como advogados de Israel. O embaixador dos Estados Unidos em Israel é também um sionista apaixonado. Tão apaixonado que convidou para a embaixada americana um espião que, segundo Phil Giraldi e outros, causou mais danos à segurança nacional americana do que qualquer outro espião na história. Esse seria Jonathan Pollard, cuja sentença de prisão foi comutada por Donald Trump. Verdadeiramente chocante, verdadeiramente chocante. Quero dizer, muito do que a administração Trump faz é chocante, mas há poucas coisas que a administração Trump fez que se comparam a isto. Por que é que este tipo não está a ser imediatamente despedido? Não entendo mesmo. Jonathan Pollard, quero dizer, fale com os membros da comunidade de inteligência americana. Quando Pollard roubou o que roubou, que eram as chaves do reino, eram as ferramentas, pelo que entendo, para aceder a toda a tecnologia de espionagem americana. Era a Guerra Fria. Onde é que parte disto foi parar? A Moscovo, a União Soviética? O que ocorreu? Quando Pollard desembarcou do jato de Sheldon Adelson em Tel Aviv, foi acolhido por alguém que estava sorridente, contente, a abraçá-lo calorosamente. Bebê Netanyahu, um espião americano saudado pelos israelitas, provavelmente riem-se de nós nas nossas costas, espionam-nos, matam os nossos marinheiros e nós pagamos-lhes. Bem, acho que rir não é a palavra certa, ou pelo menos não é a que eu usaria. Acho que eles nos desprezam. Acho que eles entendem. Basicamente, eles possuem-nos. E podem falar aqui sobre os israelitas e os seus apoiantes aqui nos Estados Unidos. Eles podem fazer praticamente tudo o que querem e sair impunes. E isto ocorre em tantos domínios diferentes. Deve lembrar-se de que, essencialmente, doadores judeus abastados são responsáveis por despedir 3 presidentes de universidades de elite. Lembra-se quando houve os protestos na primavera de 2024, um número desses ricos doadores interveio e conseguiram que os presidentes de Harvard, Penn e Columbia fossem todos despedidos.
realmente notável. O lobby possui um poder verdadeiramente incrível e Donald Trump aprecia anunciar que ele é América em primeiro lugar. Ele não é América primeiro, mas Israel primeiro. Favorece Israel em vez dos EUA sempre que há conflito, o que é frequente. E é por isso que tantas pessoas na base MAGA estão zangadas com ele, porque percebem que, apesar de todo o seu discurso sobre a América em primeiro lugar, ele está sempre a favorecer Israel em vez dos Estados Unidos. Ele está a perder consideravelmente apoio e o movimento MAGA está a perder substancialmente apoio devido a esta questão. O apoio a Israel entre os jovens está muito, muito embaixo nos adolescentes. Os números das sondagens nos adolescentes. Estou a dizer-te, e o presidente deveria saber disto. Agora, talvez ele não se importe porque tem o dinheiro da senhora Adelson. Bem, ele sabe e preocupa-se, mas a questão é, o que é que ele vai fazer, certo? Está entre a espada e a parede. Este é o mesmo problema que Vance enfrenta. Vance quer ser presidente, Marco Rubio quer ser presidente. De que maneira é que estes dois políticos irão abordar e lidar com este desafio? Se eles forem super pró-Israel, vão perder muito apoio lá embaixo, especialmente com a base MAGA. Se não forem extremamente pró-Israel, o lobby irá persegui-los. A AIPAC irá direcioná-los e fará tudo o que for necessário para assegurar que não sejam reeleitos. Portanto, este é um problema real para os políticos republicanos. Mas a surpresa também é um grande problema para os democratas. Defende uma plataforma que seja favorável a Israel? Se és um democrata, soas como Chuck Schumer, ou começas a cortar na outra direção e dizes que não vais aceitar dinheiro da AIPAC e que és primeiro americano e não um defensor de Israel em primeiro lugar? Se procedermos dessa forma, podemos observar como essa situação se desenvolve nas primárias democráticas de Nova York, caso Alexandria Ocasio-Cortez decida desafiar o senador Schumer. Sim, quero dizer, a corrida eleitoral para a Câmara Municipal de Nova York é extremamente importante a este respeito e é extremamente revelador tanto para os democratas quanto para os republicanos. Sim, o problema real que mencionaste é que, se observares como os jovens veem Israel, descobres que eles pensam de forma diferente sobre Israel comparado às pessoas mais velhas como nós ou da nossa geração. Certo. E o facto é que nós vamos desaparecer e todas essas pessoas mais jovens vão subir e vão nascer mais jovens e vão trazer mais imigrantes que não são simpáticos a Israel. E isto vai criar enormes problemas para Israel e para a lei. E eles reconhecem isso e estão a trabalhar arduamente para resolver este problema. Mas na era das redes sociais é extremamente difícil fazê-lo, como estamos a demonstrar agora com este programa. Professor Mearsheimer, feliz Dia de Ação de Graças. Falamos sobre sangue, vísceras e comportamentos morais e imorais. Um feliz Dia de Ação de Graças para si e sua família e obrigado por ajustar a minha agenda hoje. Estou ansioso por vê-lo na próxima semana no horário habitual. Igualmente. Feliz Dia de Ação de Graças, juiz. Grato.